primeiro dos subperíodos, portanto, do outono de 1910 ao verão de 1914, é naturalmente marcado politicamente por começo da Primeira República. Internacionalmente, a conjuntura é bastante favorável. É, de certo modo, o auge daquilo que ficou conhecido pela Belle Époque, a primeira grande época de crescimento da economia mundial contemporânea. Nestas circunstâncias, o enquadramento pode considerar-se bastante favorável, porque a mudança de regime não provocou por si significativo abalo na vida económica. O que pendia sempre como risco era a existência de um período de problemas meteorológicos, geralmente secas, mas também, eventualmente, outras perturbações meteorológicas que provocassem más colheitas. Houve, em 1912, exatamente um desses momentos de perturbação meteorológica, normalmente afetando as colheitas dos cereais, do vinho, do azeite, que provocaram uma recessão na economia portuguesa. O que acontece é que, no verão de 1914, desencadeia-se a Primeira Guerra Mundial e tudo muda. Esta crise pode dizer-se que veio em 3 etapas. A primeira, em 1912, é o resultado de um mau ano agrícola, problemas meteorológicos. É de supor que seria rapidamente superada se não tivesse vindo em acumulação a perturbação dos abastecimentos resultante das dificuldades de transportes e da guerra submarina, dos bloqueios ligados à Primeira Guerra Mundial. E tudo isso ainda se agravou, terceira etapa, quando Portugal foi envolvido formalmente na Primeira Guerra e passou, particularmente a sua marinha mercante, a ser alvo de guerra submarina direta. O pico desta crise é 1912, o ano em que se iniciam as tais perturbações meteorológicas. Acaba, claramente, 1918, o último ano em que a economia é afetada pelas perturbações dos abastecimentos resultantes da guerra. Pode dizer-se que, sob o ponto de vista económico, foi com quase certeza a pior situação que Portugal viveu desde a época da Guerra Peninsular e das invasões francesas no princípio do século XIX, em termos de redução da atividade económica e do nível de vida da população. Em termos sociais, toda a agitação que resultou daí, pela falta de abastecimentos nas cidades, pela tentativa de pressionar o mundo rural a abastecer as cidades de uma forma mais intensa do que era habitual. E, sob o ponto de vista político, o regime republicano que se tinha estabelecido em 1910 acabou por entrar em colapso, pelo menos na sua forma constitucional, e substituído por um regime chamado República Nova, que foi extremamente transitório, mas corresponde a esse agudizar da crise social e política no final, gradualmente com a guerra, e que atingiu o auge no final da guerra. Trata-se de uma crise excepcional, por um lado, por ter resultado de uma, na sua parte mais intensa, de uma guerra mundial, algo que
ocorreu outra vez no século XX, mas sem as mesmas consequências para Portugal, por não ter sido participante beligerante direto no conflito. E trata-se de uma crise excepcional também porque tudo leva a crer que foi a maior redução de atividade económica e, sobretudo, de nível de vida da população que ocorreu desde os princípios do século XIX, quando da Guerra Peninsular e das chamadas invasões francesas.